Olá, como vai? Estamos aqui para estudarmos mais uma lição do nosso tema, Tão Grande Salvação, revista da editora Cristã Evangélica. E hoje nós estamos estudando a lição número 3, O Homem e o Seu Corpo. Vamos lá. O Homem e o Seu Corpo. Convido você a acompanhar a leitura de 1 Coríntios 6, 12 até 20. Diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo é santuário, são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra nos nossos corações. Santo Deus, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por mais essa vez que abrimos a tua palavra para meditar nela. Pedimos que pela tua misericórdia o Senhor nos ensine, esclareça as nossas mentes e anime o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O homem e o seu corpo. Na vez passada, estudando a respeito da constituição do homem, nós vimos lá que os dois principais itens eram a vontade e a consciência. A vontade deve ser alinhada com a vontade de Deus. E essa é a grande dificuldade de colocar em prática. Por quê? Por causa do pecado. Porque existe a luta entre os nossos desejos e os desejos de Deus, a nossa vontade e a vontade de Deus. Então, é uma luta diferente a cada momento. A outra coisa foi a consciência. Ela foi implantada no ser humano para que a comunicação com Deus seja constante. Então, precisamos nos lembrar, se a consciência nos avisar de que algo está errado, nós devemos dar um passo atrás. Bem, e a de agora? Quem já pensou em glorificar a Deus com o próprio corpo? Então, o texto que nós vimos é bastante claro a respeito disso, que o corpo também faz parte daquilo que Deus quer ser homenageado, ser louvado. É uma face da mordomia, daquilo que nós precisamos cuidar. Então, Deus nos colocou como administradores do mundo todo, e um deles é o nosso próprio corpo. Nós precisamos cuidar dele. Nós já vimos a complexidade e a perfeição do corpo. Cada dia que passa, a ciência descobre uma coisa nova. E eu tenho consciência de que nunca vai chegar um final, né, de que vai conhecer tudo a respeito, porque é uma criação realmente maravilhosa que
está na mente do Senhor. Bom, e Deus fez com cuidado, né? Porque realmente foi a última coisa da criação. Parece que ele fez com as mãos, né? Para colocar na forma exatamente como ele gostaria que fosse. Então, a pergunta que nós gostaríamos de responder hoje é: o corpo é digno ou não de ser cuidado? Bem, vamos então agora estudar algumas verdades a respeito desse tema, a respeito desse assunto, para esclarecer melhor. A verdade número 1, a Bíblia e o corpo. Ora, a ciência tem mostrado que o corpo humano sofreu algumas modificações com o decorrer dos tempos, mas foram mudanças pequenas, talvez só para adaptação ao meio ambiente, tipo a altura, a cor, o tipo da alimentação, enfim, são coisas pequenas, mas o principal é que o gene mesmo do ser humano é o mesmo daquele lá da época da criação. E a ciência tem demonstrado isso a cada dia. Agora, o que acontecia antes do pecado? Então, antes do pecado, o corpo foi feito, não era para adoecer, era para ser eterno. Depois do pecado veio o castigo. Então, Deus colocou lá em Gênesis 2,17, e certamente morrerás, devido à desobediência. Agora, esse castigo faz parte a morte física e também a morte espiritual, ou seja, a separação do homem de Deus. Então, a grande coisa que nós gostaríamos de estudar hoje é que essa eternidade ela veio a ser recuperada com o ministério de Jesus. Então, vamos chegar lá. O corpo mencionado no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento geralmente coloca como carne, a parte física. Agora, o que nós podemos entender é que aparentemente é a parte física, mas no fim, em outros textos, a gente verifica que é o todo. Por exemplo, Salmo 63:1, ele diz lá, né, no final, que o meu corpo te almeja. Ora, quem que almeja? É a vontade, é o desejo, é o coração. Ou seja, o corpo, tanto lá no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, está falando praticamente a respeito de tudo. Tanto o ser humano completo. No Novo Testamento, por exemplo, é tratado de carne e é tratado de corpo. Agora, não confundir a carne que é tratada no Novo Testamento com, as menções do apóstolo Paulo, falando a respeito da carne, ou seja, das tendências da carne contra as tendências do espírito. Não, é a carne mesmo, a parte física. E também, aí em Atos 2:31, diz assim: prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou a corrupção. Exatamente que esse é o objetivo final do corpo, sem corrupção. Olha só, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, tem escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é tudo um preparo para o encontro com Jesus. É tudo um encontro, um preparo para a vinda do Senhor Jesus, que acreditamos estar próximo. Então, vamos ter cuidado com o nosso corpo. Bem, os cuidados com o corpo. O primeiro deles é o alimento. Como o criador do corpo humano, Deus tem um cuidado e interesse sobre a vida material do ser humano, e principalmente sobre os seus filhos. Então, Deus cuida. Ele trata disso. Muitas vezes nós vemos falar, escute, eu como para viver, eu vivo para comer. Então, pelo que está escrito na Escritura Sagrada, nós devemos comer para viver apenas. A gente vê que depois a comida em demasia vai ser citada daqui a pouco, que faz mal para o corpo, é um problema. E também com respeito ao vestuário. Deus também cuida e providencia o nosso vestuário. O mordomo cristão não deve ser relaxado.
e nem exagerado no modo de se vestir. Deve fazê-lo com modéstia e bom senso, lembrando que a nossa aparência exterior pode revelar o que há em nosso coração. Aí Mateus 6:5 diz, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, devemos comer de acordo com a palavra de Deus e nos vestir também com simplicidade de acordo com a palavra de Deus. Lembrando que tudo em exagero é problema. E com respeito à saúde, os pecados, os vícios, os exageros corrompem o corpo e contaminam a alma. O corpo precisa de descanso, precisa de santidade. Bem, vamos comentar rapidamente a respeito de alguns pecados contra o corpo. O corpo não peca por si só, mas recebe o comando da vontade, que é influenciada pelo pecado. Então, daí os grandes problemas que nós enfrentamos. A nossa vontade em ser colocada de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos cuidar do nosso sentido e da nossa vontade. Os nossos sentidos, quais são? Aí, ó, a visão. É pela visão de algo proibido ou nocivo que muitas pessoas são levadas a pecar contra o próprio corpo. Ou pela audição, nós podemos selecionar aquilo que nós devemos ouvir ou aquilo que nós não devemos ouvir. Porque pela audição, nós também estamos fazendo mal ao nosso corpo. Pelo paladar, aí sim que entra aquela parte da bebedice e da glutonaria. A bebedice e a glutonaria são colocados no mesmo pé de igualdade dos outros pecados. Faz mal para o corpo. Outro, pela fala. Nós vimos lá no livro de Tiago a condenação a respeito do mau uso da língua, que é realmente um grande problema que nós precisamos vencer, cuidar da nossa fala. E também, finalmente, pelos pensamentos. É bem conhecido que todo pensamento leva à ação. A ação leva ao hábito. E o hábito forma caráter. Então, tomemos cuidado com os nossos pensamentos. Precisamos ocupar os nossos pensamentos com coisas boas, com coisas lá do alto. Bem, a gente pode pensar também em alguns tipos, uma outra classificação para os pecados. Então, vamos citar aqui os três principais. O primeiro é a prostituição. Deus chama de prostituição toda e qualquer forma de sexo fora do casamento. A prostituição com o adultério encabeça quase todas as listas de pecados na Bíblia. Precisamos ter cuidado. O outro é o homossexualismo. Então, vários textos são tratados a respeito disso. E lembrar que Deus destruiu não somente uma cidade, mas toda uma sociedade por causa desse pecado. Sodoma e Gomorra é o exemplo. E os vícios? Qualquer vício é prejudicial à saúde. Os entorpecentes, por exemplo, causam danos desde a insônia, alucinações, convulsões, até distúrbios psíquicos e destruição de órgãos vitais. O fumo causa doenças cardíacas, câncer, afeta os olhos, o nariz, a laringe, a boca e os órgãos da digestão. Diminui a resistência e o vigor e prejudica as pessoas que convivem com os fumantes. E o álcool? E não mencionar o álcool também. O álcool destrói o fígado, o pâncreas e o cérebro. Então,
precisamos ter atenção com os vícios. Meus irmãos, agora, o que é importante de tudo, além disso, é que existe também a possibilidade da redenção. Ora, devido ao pecado, o castigo recebido foi a morte, mas haverá redenção na volta de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo explica direitinho a respeito disso. Como é que, o que vai acontecer no dia do arrebatamento, no dia da segunda vinda de Cristo? Então, primeiro, a ressurreição. Aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro, ganhando um corpo glorificado, ganhando um corpo novo. E aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão transformados. Isto é, vamos ganhar de volta aquela estrutura, aquela constituição da época da criação. Então, em Jesus está a nossa esperança da eternidade do nosso corpo. Então, o nosso corpo vai ser transformado para viver eternamente ao lado do Senhor. Então, uma grande coisa que nós precisamos ter em mente, isso aí. E, mais um incentivo para nós cuidarmos do nosso corpo. Bem, aqui no texto de 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprados. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por que isso? Então, nós precisamos levar em conta que o corpo não deve ser sede do pecado. O corpo em si não é o mal. O cristão, porém, foi liberto da escravidão do pecado pela graça de Deus. Portanto, não pode deixar que o pecado reine em seu corpo. Lembramos disso. Ele deve ser oferecido como sacrifício suave. O nosso corpo deve ser reservado para Deus. Nenhuma alma se dedica realmente a Deus, a menos que também o seu corpo seja consagrado. Muito importa para Deus a forma como usamos o nosso corpo, pois serve de indicação sobre o estado da alma. Isso quer dizer que ninguém pode consagrar-se a Deus enquanto o corpo estiver entregue aos pecados, às concupiscências e aos interesses do mundo. No tribunal de Cristo, os remidos também serão julgados a respeito do uso que fizeram do seu corpo. E ainda, deve ser uma maneira de glorificar a Deus. O uso do corpo é de responsabilidade da pessoa. O cristão é livre para fazer o que quiser, mas nessa liberdade nem tudo convém ou nem tudo edifica. Por isso, não podemos nos deixar dominar por aquilo que não convém. A contaminação do corpo afeta o espírito e convence e corrompe a pessoa inteira. Embora sendo matéria e temporal, ele tem uma missão mais alta do que percebemos. Ele é o templo do Espírito Santo. É uma casa santa. Precisa ser santa. A santificação vem através da comunhão com o Espírito de Deus, mediante a sua presença permanente no santuário que é o corpo do crente. Que realmente nós possamos ter essa certeza de que precisamos cuidar do nosso corpo, porque é para a glória do Senhor. O que eu tenho feito com o meu corpo? O que você tem feito com o seu corpo? Responda para você mesmo. E que nós possamos aprender cada dia mais que está no projeto de Deus a santificação do corpo, a purificação e o cuidado dele para a volta do Senhor. E que Deus queira nos abençoar e acrescentar à nossa vida essa bênção. Meu Deus,
Obrigado por mais esse privilégio, essa oportunidade. Faça com que nós aprendamos a glorificar ao Senhor no nosso corpo. Ensina-nos cada dia mais. Ensina cada um dos meus irmãos, assim como o Senhor tem ensinado a mim. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Nos encontramos na próxima vez. E a próxima lição é um detalhamento a mais a respeito do pecado. E que Deus nos abençoe.